Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, saiu ontem um relatório gerencial de março do HCTR11 com, vamos dizer, bastante informação que nós, investidores, temos que ficar atentos e ficar espertos para acompanhando sempre. Então, esse vídeo, que não é uma recomendação de investimentos, é para a gente acompanhar o que aconteceu com o relatório gerencial e tentar explicar melhor. É uma leitura do relatório, tá, gente? Se você já leu e mais pequenas pontuações, eu não vou falar de maneira alguma para você ou comprar ou vender. Vamos lá dar uma olhadinha? O patrimônio líquido do fundo está 2.620.721 2.620.721.292,32 reais, sendo que está um pouquinho abaixo da média dos últimos 12 meses. O que aconteceu? Nos últimos 12 meses acabou distribuindo um pouquinho a mais de caixa do que estava no patrimônio. E também mais uma marcaçãozinha a mercado. O valor da cota que fechou o mês de março foi R$ 58, atualmente está na faixa de 52. Podemos notar que agora, nessa parte de comentários do gestor, o fundo começou a... Não fui eu que frisei esses amarelos, tá, gente? Que marquei isso. O próprio relatório tem várias marcações chamando atenção para algumas coisas. Então, vou ler isso aqui para vocês entenderem, que ficou até um pouquinho engraçado. Foi distribuído no valor de 50 centavos por cota, dividendido de 0,42 em relação à cota patrimonial, 0,85 em relação ao mercado. Conforme apresentado no gráfico, com índice de ativos diferentes e estratégias da classe de renda fixa, compilados pela Bloomberg, a estratégia de crédito high yield, apesar de maior volatilidade, apresenta janelas mais longas e a entregar retornos superiores na média de mercado. O retorno superior à média de mercado no crédito high yield é diretamente associado à exposição de setores e operações mais complexas na estruturação e gestão e consegue menor previsibilidade quando há periodicidade de volumes de distribuições de resultados de investidores. Para envolver maior potencial de rentabilidade no longo prazo e exposição a riscos, é um produto com maior volatilidade, voltados para investidores com perfil arrojado. Agora, no relatório gerencial, eles estão dizendo que é um produto de volatilidade voltado para investidores com perfil arrojado. Sempre falei, né? Sempre falei isso. É high yield, e quando tudo dá certo é uma maravilha, e quando dá errado mesmo. Olha o tanto de coisa que eles marcaram. O cenário macroeconômico mundial em que as companhias estão inseridas hoje é bastante desafiador, com a inflação em patamares elevados, taxas de juros e desaceleração da economia global, criando a necessidade de revisão estrutural e repatriamento de dívidas com credores. Gigantes da tecnologia, como Microsoft, Google, Amazon, Tesla e Facebook, promoveram cortes intensos de pessoas nos últimos meses, e grandes instituições financeiras como a Silicon Valley Bank, um dos principais bancos utilizados por startup mundial, e Credit Suisse, segundo maior banco da Suíça, com quase 170 anos de história, tiveram que ser resgatados pelos demais players do mercado. No Brasil, companhias com alcance nacional, como Livraria Cultura, isso aqui já estava falando faz tempo, CVC, Americanas, Stockstore e Marisa, conversaram e estão conversando com acionistas e credores para equacionar o fluxo de caixa. Cabe ressaltar que as varejistas Americanas, Stockstore e Marisa chegaram a atrasar pagamentos de aluguéis em propriedades dos fundos imobiliários que são amplamente negociados no mercado. Diante desse cenário de maior certeza, as instituições financeiras limitam ou interrompem novas linhas de financiamento para pessoas físicas ou jurídicas e partem para a renegociação de valores já financiados, com o resultado da desaceleração do consumo, desaceleração do consumo e uma maior dificuldade para empresas financiarem ou refinanciarem suas operações. Nesse contexto, o mercado de crédito imobiliário como um todo sofre
movimentações desfavoráveis, como alguns CRIs que compõem a carteira do fundo, conforme comunicado através dos fatos relevantes. Muitos CRIs. O cenário, aí, eles continuam ainda falando do cenário. Cabe ressaltar que o waiver não constitui um perdão de parcela de dívida, e sim uma permissão para que a parcela não seja desembolsada no período e seja incorporada ao saldo devedor da operação, contando com incidência de juros e correção, que deverá ser pago no decorrer do prazo do vencimento do CRI, assim como a correção monetária, que em geral costuma compor o saldo devedor, mas não os pagamentos mensais. Apesar da complexidade em que a economia mundial e o mercado de crédito se encontram, em especial o Brasil, a equipe de gestão segue aprofundando nas análises da saúde financeira de todas as operações que compõem o portfólio do fundo, com o propósito de defender o interesse de todos os investidores, seja pela sustentação do caixa das companhias nesse cenário de turbulência, ou seja, em última instância, pela execução de garantias das operações. O fundo Hectare SE, esse Hectare CE é crédito estruturado. Então, o fundo Hectare Crédito Estruturado, o HCTR11, é um dos pioneiros no mercado brasileiro de fundos imobiliários high yield, com uma estratégia que vai além da tradicional prática da média do mercado, mirando a maior rentabilidade através de exposições em segmentos considerados menos óbvios, em operações estruturadas com maior complexidade. Como resultado dessa expertise, os processos de originação, estruturação e gestão consistente, o HCTR se destaca como um fundo que entregou, desde junho de 2019, mês de listagem do HCTR na Bolsa, o maior volume de acumulado de dividendos entre os que compõem o IFIX, o principal índice de fundos imobiliários, conforme detalhado no gráfico. Quando a gente olha a janela maior, realmente, né, gente? O HCTR entrega. O problema é o momento. Aí eles falam aqui sobre os grupos que estão com problema. O grupo One, com quase uma década de história, o grupo One detém 50% do market share do segmento de multipropriedade do Brasil, sendo a única do segmento com certificação ISO 9001 e também líder mundial na comercialização de multipropriedades imobiliárias. A companhia está presente em 15 destinos espalhados do Brasil, como Gramado, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Paulo. Para que a companhia consiga readequar suas estruturas de pessoas, processos e capital no novo cenário de taxa de juros, menor velocidade de vendas e maior nível de distratos, a operação de CRI ligada à companhia está em processo de waiver para readequação de fluxo de caixa e plano de negócio. Então, quer dizer que deu lá uma isenção de não pagar alguma coisa. De acordo com os outros fundos imobiliários que já anunciaram, o DEVA11 e o BCRI, foi dada isenção de pagamentos de amortização por 12 meses e 50% dos juros. Vale ressaltar que a operação conta com estrutura robusta de garantias, além de projetos que acumulam a carteira de recebíveis e estoque de unidades de mais de 1,9 bilhão. O Grupo Gramado Parques. Esse aqui, a história está... Depois do relatório gerencial, já saiu um novo capítulo. Em 22 de março, a equipe de gestão e mercado imobiliário foram surpreendidos pelo pedido do Gramado Parques, na figura do seu então administrador e pela decisão da segunda vara judicial da comarca do Gramado, no Rio Grande do Sul, de tutela cautelar para suspensão dos pagamentos dos CRIs, onde o Gramado Parques figura como devedor e como a possibilidade de execução de garantias nesses instrumentos. Poucos dias depois, a Justiça do Rio Grande do Sul deferiu parcialmente o pedido de agravo, permitindo a mudança da administração apresentada pelo fundo e 100% do capital social do Gramado Parques. Então, o Serra Verde, que é o fundo detentor de 100%, foi lá e mudou a direção.
que alegavam pedido judicial que o administrador não comprovou as alegações quanto à inviabilidade da operação do mercado, e etc. Os atos praticados pela diretoria da GPK não foram previamente discutidos ou comunicados ao fundo, como o único acionista da companhia, e por isso contratou advogados para apresentar a ação cautelar e assegurar os interesses do fundo. Em sequência, essa nova diretoria, o Grupo Gramado IPAC entrou com pedido de desistência do processo. Qual foi o processo de que desistiu? Esse de suspensão de pagamento. Tá certo? Aí ele continuou com o grupo de pedido de recuperação judicial, que foi aprovado ontem. Continuamos acompanhando a situação da empresa, sempre conversando com os interesses dos nossos cotistas. Então, assim, aqui não teve ainda Assembleia Geral, a Assembleia Geral era ontem, Assembleia Geral dos Devedores, dos CRIs, era ontem, a gente ainda não trouxe as notícias dessa Assembleia Geral, mas vamos esperar para ver. E para o circuito de compras, eu já vou direto ao assunto para o vídeo não ficar longo, para a gente ir para o DRE, né, gente? Ele também foi concedido o waiver, aí aumento nas taxas de remuneração do CRI e algumas coisas de contrapartidas. Os investidores, em continuidade, os investidores representados por 60,51% dos CRIs em circulação solicitaram a convocação de uma nova Assembleia para deliberar sobre. Aí vai deliberar sobre algumas coisinhas a mais para melhorar as garantias. Mas o circuito de compras também foi dado um waiver lá para eles não pagarem por 12 meses as amortizações e 50% dos juros. Vamos olhar o resultado em fim de março. O resultado de março, você pode ver aqui que a receita de CRI em março foi maior que a receita de fevereiro. Receita de CRI, 19.623.000. Da onde veio? Da correção monetária, que foi bem mais alta. Os juros foi mais baixo, mas a correção monetária foi bem mais alta. E as receitas de FIIs, 3 milhões de prejuízo. A gente ainda não viu eles falando dessa movimentação, né? 3 milhões de prejuízo. Kiko, houve venda de prejuízo? Eles botaram aqui, ó, negociação de FIIs, 5 milhões de reais de prejuízo. Vamos tentar entender o que eles venderam, né? Enquanto aqui os juros é caixa, a correção monetária é competência. Quer dizer assim, houve apenas a valorização da correção monetária. Aí o total. Então, assim, esse prejuízo diminuiu muito o resultado, que o resultado do mês foi menor que do mês anterior, 14.193.000 contra 16.886.000, e logo a distribuição de 50 centavos ocorreu. Mas fizeram uma reserva de lucro muito maior do que no mês passado, mais que o dobro. Então, assim, eles guardaram aqui mais ou menos 20%. Então, eles tinham condições de distribuir 60 centavos. Na verdade, bem aqui explica o tanto. 64 centavos eles poderiam distribuir, que foi o resultado líquido que eles tiveram. No mês passado guardou 6 centavos, esse mês guardou 64 centavos. Em janeiro, também guardou uma grana também. Em janeiro, a reserva foi de 5 milhões. Então, já são 3 meses de reserva. Se a gente somar aqui, vai chegar perto de 10 milhões de reais em reservas. E não necessariamente significa de reserva caixa, tá, gente? Porque eles contam a parte de correção monetária por competência. Eles misturam no DRE deles caixa e competência. Então, não necessariamente a gente sabe o que entrou realmente de financeiro. A carteira está de 79,1% em CRIs, 20,4% em fundos de investimento imobiliário, 0,5% em caixa. Fazer distribuição por competência, tendo só 0,5% de caixa, é muito difícil. Então, pode-se vir mais baixos proventos novamente nesse sentido aqui.
Isso aqui continua do mesmo jeito, né, gente? Cota sênior 57,1%, 31,2% subordinado, 8,6% série única e mezanino. A média, a inflação mais 10,18%, CDI mais 4%, 6%, uma grande maioria IPCA. Aqui, trazendo um pouquinho de cada um, eles não colocam bolinhas vermelhas como os outros relatórios, mas deveria chamar atenção para as inadimplências, né? Mas não chamam. As negociações no secundário do fundo, e eles não falam exatamente o que foi vendido. A gente não consegue ter aqui o patamar que foi vendido. Kiko, como é que a gente pode saber o que foi vendido pelo fundo? Olhando o relatório gerencial do mês passado. A gente dando uma olhada no relatório gerencial do mês passado, a gente pode comparar essa quantidade de fundos aqui e ver o que ele vendeu. O que ele vendeu no anterior para esse mês, né? No caso, para esse mês. Então, vamos trazer aqui, compartilhar essa guia. Esse aqui é o relatório do mês passado. Então, no mês passado, eles tinham de XBXO 2.310.000 unidades. Nesse mês permanece igual. De Serra Verde, 19.035.000. Nesse mês também permanece igual. HCHG11, que é o Hectare High Grade, eles tinham 971.000 cotas, continua igual. O HCST, que também é da Hectare, 449.000 cotas, também continua igual. Esse filoteamento, 200.000 cotas, também continua igual. O HREC11 tinha 199.000 cotas, agora não tem mais nenhuma cota do HREC11. Então, eles venderam todas as cotas do HREC11. Era um dos fundos imobiliários aqui que rendiam financeiro na conta, eles venderam. Por isso, aquele prejuízo de 5 milhões lá. Kiko, por que eles venderam? No mês passado, ele tinha 0,7% em caixa. Então, o caixa está muito baixo. Então, eles acabam precisando para poder fazer a distribuição competência de um caixa maior, já que é mistura de competência e caixa nesse fundo. Tá certo, pessoal? Senhores, ficou meio longo o filme. Ficou um filme mesmo, né? Ficou meio longo o vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Espero que tenha ficado claro e tirado as dúvidas de vocês perante isso. O que mostra ainda a expectativa de resultados melhores, com a concessão desses waivers que eles deram, esses CRIs, pelo menos Circuito de Compras e o ONE, eles vão passar a contabilizar principalmente na parte contábil, né? Então, por competência. Então, vai acabar gerando lucro competência, porque deu waiver, mas continua a dívida crescendo. Então, gera lucro. Então, eles vão, nos próximos DRE, vocês vão ver que vai ter um lucro maior. Mas devido ao caixa baixo e esse dinheiro não entrar, eu não acho que venha distribuição para o próximo mês muito maior do que 64 centavos, que foi o resultado que eles anunciaram esse mês. Então, porque fez reserva e tudo, tá, sendo otimista, 64 centavos. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Uma boa quinta-feira que tem jeito de sexta-feira para vocês. Um abraço e até a próxima.